a vida nos concede a oportunidade, devemos entender que há um tempo determinado para todas as coisas. Quando o homem entender que há um tempo determinado para todas as coisas, ele vai se apressar em buscar Deus. Por isso o profeta Isaías, ele está dizendo: buscai ao Senhor enquanto se pode invocar, invocai-o enquanto está perto. Se olharmos a situação que nós estamos vivendo, nós estamos nos apercebendo que os homens não estão entendendo que o tempo está se encerrando, que o tempo da salvação, que o tempo da libertação, ele está chegando ao seu limite. E o coração dos homens está esfriando cada dia mais. E nós devemos saber que a morte do corpo não avisa. Jesus, ele dá uma palavra aos galileus. Lucas capítulo 13, estavam os galileus ali, os homens reunidos, e estavam falando sobre uns galileus que tinham perdido a sua vida. Então, de repente, cai uma torre, e Jesus está ali no meio daquela conversa, capítulo 13 de Lucas, e ele diz: naquele mesmo tempo, estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue de Pilatos misturava com os seus sacrifícios. E respondendo Jesus, disse-lhes: cuidai-vos, que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus, por terem padecido tais coisas? Não, vos digo antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Ou aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens habitam em Jerusalém? Não, vos digo antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Jesus estava mostrando sobre uma indignação que havia ali naqueles homens. Estavam indignados, olha, morreram do nada, 18 pessoas, caiu uma torre e perderam sua vida, saíram para trabalhar, não voltaram mais para casa. Mas Jesus disse: vocês pensam que eles são mais pecadores do que vocês? Quantas vezes a gente vê um desastre em algum lugar e a gente pensa: a mão de Deus está pesando, olha, aquele povo deve ser muito ruim por passar por isso. E Jesus está dizendo: não pense que vocês são melhores do que eles. Se vocês não se arrependerem, do mesmo modo vai acontecer. A morte vem de repente e não há salvação, e não há uma libertação. Então Isaías está dizendo: olha, busca o Senhor enquanto há tempo. Algumas pessoas podem dizer: mas eu sou muito jovem ainda, eu tenho muito tempo, posso viver muito. Depois, quando eu aposentar, lá para frente, aí eu vou buscar Deus, mas agora não, agora eu vou aproveitar. E a palavra está dizendo exatamente sobre isso. Olha, foi de repente, houve uma indignação, 18 homens perderam a sua vida. Mas Jesus diz para aqueles que estão ali discutindo sobre isso: vocês pensam que vocês são melhores do que eles? Não. Não foi porque eles são pecadores que isso aconteceu. Não é porque eles mereciam, é porque a morte não avisa quando chega. E a morte desse corpo é a única coisa que nós temos certeza que vai nos acontecer se Jesus não vier nos buscar antes. Então temos a certeza que todos nós pereceremos, mas onde viveremos a vida eterna? Onde irá o nosso espírito? Então temos que buscar nos aproximar de Deus enquanto há tempo, enquanto é dia e a noite não vem.
A palavra nos leva a buscar cada dia mais o Senhor, estamos mais próximos. Abra a tua Bíblia em Hebreus capítulo 9, versículo 26, diz assim: de outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo, mas agora na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que esperam para a salvação. Há filosofias que dizem: olha, você morre, você reencarna e você vai purificando. A palavra de Deus não diz isso. A palavra de Deus diz: ao homem basta morrer uma única vez. Mas há muitos enganos. Olha, na outra vida, na vida passada, e quantos vão sendo enganados por filosofias malignas? Eu vou me aperfeiçoando. Não, a palavra do Senhor disse que Jesus morreu uma única vez para aniquilar o pecado. Ele não vai morrer de novo, Ele não vai dar a sua vida de novo, Ele já deu, para aniquilar o nosso pecado. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que esperam para a salvação. Jesus foi à cruz como um cordeiro, mas Ele virá como um leão. Hoje, Ele é o nosso advogado. Sempre que nós recorremos a Ele, Ele é o nosso advogado. Mas virá um dia que Ele virá como juiz. Será o dia do juízo, onde não haverá mais apelação, onde não poderemos mais mudar aquilo que nós decretamos para a nossa vida. A palavra nos leva à igreja, a quinta carta à igreja de Sardes, e a palavra para ela é uma palavra de arrependimento, é uma palavra de quem estava frio e precisava de mudança. Capítulo 3 de Apocalipse diz assim: e ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. Sê vigilante, confirma os restantes que estão para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão vestidas de branco, porquanto são dignas disso. Ao que vencer, será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai, e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Senhor está ministrando a uma igreja, que as suas obras não eram boas. Tem nome de vivo, mas está morto. Tem nome que está vivo, mas está morto. E ele diz: sê vigilante e confirma aos restantes que estão para morrer. Se nós continuarmos nos afastando de Deus, não dando crédito à palavra de Deus, nós estaremos morrendo espiritualmente a cada dia.
A cada dia as pessoas vão esfriando. A cada dia as pessoas vão se afastando de Deus. A cada dia as pessoas vão pensando, eu não preciso de Deus. Eu não preciso. Quando eu tiver um tempo, eu vou reservar um tempo para cultuar a Deus. Se sobrar tempo esse mês, aí eu penso se eu vou. Mas eu tenho tanta coisa para fazer, eu não tenho um tempo de oração, eu não tenho um tempo de meditação, eu não tenho um tempo para falar com Deus, eu não tenho um tempo para ouvir Deus, eu sou muito ocupado. E a palavra vinha a essa igreja dizendo, eu conheço as tuas obras, eu te conheço, eu sei por onde você anda, eu sei o que você está fazendo, eu te conheço. Eu sei como é a tua vida. Mas, olha, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. E guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão. Se você não vigiar, eu virei sobre ti como um ladrão. O ladrão não avisa a hora que ele vai te assaltar. É algo que você não está esperando. É um momento que ninguém espera. Se o pai de família soubesse que alguém iria tentar invadir a sua casa, ele estaria de prontidão. Se alguém soubesse o momento que alguém iria roubar o celular dele, guardaria. É um momento que ninguém está esperando. Então a palavra diz, eu virei como ladrão. Quando ninguém espera, eu virei. No momento que todos estão despreocupados, é aí que eu chego. Ele está dizendo algo muito interessante. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido e guarda. Se você acha que a instrução é cara, experimente a ignorância, experimente ignorar tudo isso. Quando nós somos instruídos, nos parece caro. É tão difícil ouvir uma palavra, é tão difícil, é tão cansativo. O pastor, ele fala, mas olha, minha cabeça vai longe, eu começo a adormecer, eu começo a cochilar. É difícil. Mas imagina você não entender essa palavra que o Senhor vem. Imagina se você não dá crédito à voz que está pregando. Se ele te pegar de surpresa, é isso que está falando. Mas olha, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te, e se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Então muitas vezes nós pensamos, é tão caro ouvir a palavra de Deus. É muito cansativo, é pesado, mas o Senhor levanta os pastores, o Senhor levanta os pregadores, exatamente mensageiros para dizer, cuidado, cuidado, cuidado. O tempo é curto, o tempo é curto, é tempo de ouvirmos a palavra de Deus. Ou algumas pessoas pensam que ignorando estarão livres. Eu não sabia disso. Eu não sabia que era dessa forma. Quantas pessoas pensam que ignorando a palavra de Deus, eles estarão livres? Ninguém chega diante de um juiz e diz, doutor, eu não conhecia a lei. Mas a lei existe. E você vai ser julgado pela lei. Se você não conhece, o problema é seu. Não sabia que não podia correr nessa pista. A multa vem. Então, a vida é assim. Então, Mateus 25. Abra a tua Bíblia em Mateus 25. Jesus agora vai falar há 5 tipos de igreja, 5 tipos de crente, há 10 virgens. As virgens prudentes e as virgens loucas. A parábola das 10 virgens. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. A palavra diz, é semelhante ao reino
dos céus. Ele está dizendo, eu vou te falar uma parábola para você entender, mas o reino de Deus é semelhante, o reino dos céus é semelhante. Haverá 5 pessoas prudentes e haverá outra parte louca, que não quer ouvir, que não quer guardar, que não quer ter entendimento. Então, o reino de Deus, então o reino dos céus, será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo, e 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Todas dormiram. As virgens, sábias, prudentes e as loucas. Nós estamos vivendo um tempo que a igreja está dormindo. Tanto as loucas, como aquelas que têm entendimento. Estamos dormindo. Pessoas que foram chamadas, que foram escolhidas, estão despreocupados. Não é o tempo ainda. Todas dormiram. A palavra não diz que só as loucas dormiram. Diz que as 10 tosquenejaram e dormiram, porque falaram, o noivo está demorando demais. Temos tempo. O noivo está demorando. Às vezes nós nos pegamos fazendo contas. Jesus, se vier, vai demorar mais 50 anos, mais 100 anos. Nós não sabemos a hora e nem o dia. E a palavra diz, se o tempo não fosse abreviado, todos se perderiam. É necessário abreviar o tempo, para que todos não venham se perder. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. À meia-noite, é o momento mais escuro, momento que muitas vezes nós estamos enfraquecidos de tantas trevas. O que é trevas? Trevas é ignorância. Ignoramos. Então as trevas são densas, elas vão tomando conta de nós. Então, as virgens prudentes, o que elas tinham? Estoque de azeite. Elas tinham reservas. Elas não gastaram todo o azeite. E ali, quando elas ouvem, olha, o noivo está chegando, elas enchem novamente as suas lamparinas, acende e tem luz novamente. Mas as loucas tinham gastado todo o azeite e não tinham mais reservas. As prudentes não foram surpreendidas pelas trevas. Qual a diferença de uma e da outra? Aquela que está esperando, guardando o azeite, não desperdiçando o azeite. Ela sabe que ela vai precisar, porque o noivo vai chegar. As loucas dizem, vai demorar, depois eu consigo, depois eu compro de novo, se precisar, vai dar tempo. Mas as prudentes não foram surpreendidas pelas trevas. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo, não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse, em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. O momento é
de guardarmos o nosso azeite. Estarmos preparados. A qualquer hora nós vamos ouvir: o noivo está chegando. Jesus veio buscar os seus. Jesus veio buscar a sua igreja. E aqueles que têm, não vão dar para os que não têm. A minha mãe me dizia algo que ficou marcado em minha memória afetiva: se você não vai servir a Deus, o problema é teu. Ninguém vai subir segurando no meu vestido. Eu estou te ensinando o caminho, e o caminho é o que eu estou te ensinando. Mas se você não quiser ouvir, se você se desviar, se você se afastar de Deus, quando Jesus voltar, ninguém vai subir agarrado aos meus vestidos. E não vai mesmo. Porque quem tem azeite não vai dar para os outros. Porque não depende de nós querermos dar. É como Noé, quando fechou a porta da arca. Muitos parentes, amigos, gritavam do lado de fora: Noé, nos deixe entrar. Por ele talvez deixaria entrar. Mas a porta se fechou. Haverá um momento que a porta da salvação vai se fechar. E a única palavra que essas pessoas vão ouvir: afasta-te de mim, porque eu não te conheço. Ah, mas eu ia à igreja, eu era igreja. Eu sei, eu conheço a palavra. Afasta, porque eu não te conheço. Então, há que nos preparar. Vinde e comprai, enquanto há tempo. Venha buscar, ainda de graça. Isaías diz: olha, comprai sem dinheiro, vinho e leite, alegria e alimento. O vinho representa alegria, o leite representa alimento. Ainda sem dinheiro você pode comprar isso. Você vem na presença de Deus e você vai receber alegria e alimento. Mas haverá o dia que você vai chegar na porta e vai falar: eu tenho muito dinheiro, eu quero comprar. Não tem mais para vender. Não pode mais te entregar. Mateus capítulo 5, versículo 14 diz assim: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. A igreja hoje, ela é luz. Ninguém esconde. A palavra de Deus é luz. Ela está aberta para todos. Mas muitos não estão querendo. Muitos não estão buscando. E diz: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Se não tivermos o Evangelho dentro de nós, Jesus Cristo dentro de nós, nós não seremos luz, nós não podemos iluminar o caminho das pessoas. Mas hoje nós estamos luz. Quem olhar para nós tem que saber que há um caminho diferenciado, saber que nós estamos seguindo a Jesus Cristo. E eles têm que olhar para nós e buscar a alegria que nós temos, o alimento que nós temos. Mateus 25:3 diz assim: as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. O que é isso? Orgulho, autossuficiência, os impediu de reconhecer que era necessário guardar em um depósito. Essas 5 loucas, o que estava no coração delas? O orgulho. Eu não preciso. Olha, eu mesmo, eu sei como fazer. Quando precisar eu busco. A qualquer momento eu busco. Quantas pessoas pensam assim? Olha, quando eu precisar eu vou. Quando precisar. Mas agora não estou precisando.
as loucas se achavam santas e suficientes para entrar nas bodas do Cordeiro. Elas pensavam, qualquer hora eu entro, qualquer hora. Deus me escolheu. Quantas pessoas estão enganadas com esse pensamento? Deus me escolheu. Deus me escolheu. Eu já tenho a salvação. Mas começam a ir por um caminho de perdição. As prudentes sabiam e reconheciam sua incapacidade, reconhecendo o seu vazio. Eu preciso da misericórdia de Deus. O que é estar sempre buscando Deus? É sempre com uma vasilha, sempre recebendo. Eu preciso receber de Deus. Por que eu venho? Porque eu preciso. Por que eu busco Deus? Porque eu preciso. Eu preciso ter reservas. À meia-noite, no pior momento, quando as trevas são intensas, quando a Bíblia diz meia-noite, é o momento mais escuro. A meia-noite é o momento mais escuro. Momento mais escuro. Então, quando chegou a meia-noite, as trevas mais intensas, elas não tinham luz para iluminar. Mateus capítulo 24, no versículo de número 12, diz assim a palavra do Senhor. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E por multiplicar-se a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Nós estamos vivendo esses momentos. Nós estamos vivendo tempos da ignorância. Nós estamos vivendo tempos que as trevas estão cobrindo a terra. Treva é ignorância. Ignorar Deus, ignorar a palavra, ignorar que o Senhor vai voltar, ignorar que Ele vai ver as nossas obras, ignorar que nós vamos morar com Ele. Nós, nas trevas, começamos a ignorar. E Ele diz, olha, versículo 10 em diante diz, nesse tempo, muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, do que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. E quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa da sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Esses são os dias anunciados pelo Senhor. São dias que nós estamos vivendo em nossos dias. A fé de muitos esfriaram. Há uma geração que pensa que não precisa de Deus, ou que Deus não existe. Não precisamos adorar ao Senhor, não precisamos buscar ao Senhor. Eu faço quando dá, de uma maneira negligente. Jeremias diz assim, não faça nada ao teu Deus de forma negligente.
Não preste o teu culto a Deus de forma negligente. Nós não podemos ignorar que esses dias estão se abreviando, que esses dias estão acontecendo. Uma palavra que foi dada por Daniel diz assim: nos últimos tempos, a ciência se multiplicará. Haverá uma multiplicação da ciência. E esses dias, há um tempo atrás, ouvi dizer que a ciência, ela vai fazer agora em 10 anos, a cada 10 anos, vai se fazer o que antes se fazia em 100 anos. Basta olhar os últimos 50 anos, como o mundo mudou em 50 anos. Ah, mas de Cristo para cá tem mais de 2000 anos. Parece que o mundo estava estabilizado. Ah, descobriu o carro, poucas coisas. Mas agora as coisas estão exageradas. Alguns anos atrás era difícil enviar um foguete para a Lua. Agora o homem já fez um foguete que dá marcha ré. E pousa como se fosse entrar numa garagem. Não é assim? É a ciência se multiplicando. E alguns cientistas dizem, olha, do jeito que vai indo não vai haver mais morte até 2050. As pessoas não vão morrer mais. Tem problema no coração? Troca o coração. Tem problema no pulmão? Troca o pulmão. E a palavra do Senhor diz assim: procurarão a morte e não encontrarão. Vão pedir para que os montes caiam sobre eles, para que morram. Uma vida sem Deus é terrível. Então nós temos que nos preparar. As virgens, as prudentes estavam com azeite. As loucas não tinham mais azeite. E no momento que elas desejaram entrar, a porta se fechou. E a palavra diz: eu não vos conheço. Em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiais, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Vocês não sabem nem o dia e nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Devemos então ter o azeite, o Espírito Santo de Deus. No Velho Testamento havia uma ordenança para o povo. Muitas vezes nós pensamos assim: vamos à igreja hoje, vamos ver se o pastor está inspirado. Não é o pastor. Nós estamos aqui para prestar um culto a Deus. Não dependa do homem, pastor. Nós temos que ter esse azeite. Hoje nós estamos ministrando para crentes. Se arrependa. Quando nós já deveríamos estar falando para o mundo. Olha, mundo, se arrependa, porque eu já estive onde você está e eu encontrei Jesus. Mas hoje nós estamos pregando para os crentes. Crente, olhe para Jesus. Crente, cuidado. Pastor, cuidado. Pastor, não vai nessa onda não, pastor. Né? Hoje nós temos que pregar para pastor, porque os pastores estão também desviando. Olha para Jesus. Não olha para o dinheiro não. Tudo isso vai ficar, pastor. Não, mas eu preciso ter uma igreja próspera. Eu preciso comprar um avião. Tudo isso vai ficar. Tudo isso vai ficar. Busque o Senhor enquanto há tempo. Buscai vinho e leite sem dinheiro. Não precisa de dinheiro. Alegria e alimento, isso nós encontramos no Senhor. No Senhor. Mas nós não entendemos, lá no Velho Testamento, que é figura para aquilo que nós devemos viver no espiritual hoje. Havia uma ordem para o povo. Abra a tua Bíblia em Êxodo capítulo 27. Deus começa a falar sobre o holocausto, sobre o altar. E agora vem uma ordem para dar aos filhos de Israel. Aos filhos de Israel, você lê, aos filhos, o povo de Deus. Aí você traduz para nós, hoje a igreja. O que era para Israel,
Hoje nós somos o Israel de Deus. Nós somos chamados povo de Deus. Então aquilo que era a palavra para Israel, hoje também é para a igreja. Diz assim, no versículo de número 20: Tu, pois, ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveiras, batido para o candeeiro, para fazer arder as lâmpadas continuamente, na tenda da congregação, fora do véu que está diante do testemunho. Arão e seus filhos as porão em ordem, desde a tarde até a manhã, perante o Senhor. Isto será um estatuto perpétuo para os filhos de Israel, pelas suas gerações. Diga para você mesmo: eu preciso ter azeite. Quando eu venho, eu preciso ter azeite. Eu preciso ter reservatórios de azeite. Porque é a minha obrigação. Veja que a palavra é: pois tu ordenarás. Não é pedir, é ordenar. Deus está dizendo: você ordena a toda a igreja, toda a congregação. Versículo 20. Tu, pois, ordenará, capítulo 27, versículo 20. Tu, pois, ordenará aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveira. Tu ordenarás. É uma ordenança. Uma ordenança. Hoje nós estamos assim: irmãos, venham buscar o Espírito Santo. Irmãos, ouçam a palavra. É uma ordenança. Se você não tiver o Espírito Santo de Deus, as portas vão se fechar. É um tempo de buscar ao Senhor. Buscai ao Senhor enquanto Ele está perto. É um tempo de buscar. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. E se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. A ordenança não pode ser algo eventual. Ah, eu não sou praticante. Não, é uma ordenança. Faça parte. Tem azeite. Senão você é a virgem louca. Senão o momento que você pensa que pode fazer, não vai ter mais tempo. Nós temos que ter estoque desse azeite para manter as lâmpadas. O que é esse azeite? Sinceridade, amor, alegria. Tudo isso representa o Espírito de Deus dentro de nós. Nós temos que buscar esse azeite, ter reservas desse azeite. Segunda carta a Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3 e 4 diz assim: sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é justo, porque a vossa fé cresce muitíssimo, e o amor de cada um de vós aumenta de uns para com os outros, de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, por causa da vossa paciência e fé, e todas as vossas perseguições e aflições que suportais. O que nos afasta do amor de Deus? As pessoas hoje, qualquer problema, eu não venho porque eu estou com problema, eu não venho por causa do irmão, eu não venho por causa de fulano. Pense que tudo isso é passageiro. Tudo isso é passageiro. Jesus disse: nos últimos tempos será difícil. Nos últimos tempos haverá falsos pastores, falsos ensinadores, falsos profetas. Não olhe para eles.
olhe para o Senhor. E busque o Espírito Santo de Deus. Busque. De maneira que nós mesmos, que nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, por causa da vossa paciência e fé, e todas as vossas perseguições e aflições que suportais, prova claro do justo juiz de Deus, para que sejais havidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis. Se de fato é justo diante de Deus, que dê em paga tribulação aos que vos atribulam. E a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus, desde o céu, com os anjos do seu poder. O Senhor virá, e nós temos que entender, o nosso descanso não é aqui, mas é com o Senhor. Haverá um dia que o justo juiz nos dará a paga. Ao que vencer, que nós estejamos nesse grupo, que somos mais do que vencedores. Você crê nessa palavra? Se coloque de pé. Peça ao Senhor que não retire o Espírito Santo de você. Que você tenha sempre reservas. Sempre tenha sinceridade. Sempre tenha o amor, a alegria. Que você esteja esperando a volta do Senhor, que em breve volta. O Senhor está voltando e vai buscar a sua igreja. Não se deixe iludir por fábulas de velhas. Olha, é a ressurreição, é o avivamento, é isso, é aquilo. Sabe, nós vamos vivendo fábulas, quando nós temos que buscar o Espírito Santo. Mantenha a tua luz acesa. Senhor meu Pai, estamos diante de Ti nesta noite, Pai. Senhor, tira as trevas da nossa mente, ilumina o nosso pensamento. Senhor, que não venhamos pensar, Senhor, como as virgens loucas, que sempre acham que poderiam adiar, que sempre pensam que um dia encontrariam, que um dia poderiam mudar. Senhor, nós estamos respirando hoje, pela Tua bondade e pela Tua misericórdia. Senhor, que o Senhor não nos encontre desapercebidos, mas que estejamos sempre prontos à Tua espera, Te aguardando. Senhor, nos guarde, nos livre de tudo aquilo que não provém de Ti. Senhor, que a nossa fé, que o nosso amor, ele não venha esfriar, como de muitos estão esfriando. Senhor, não permita isso, Senhor. Aquece o meu coração. Senhor, aviva a minha fé. Aviva em mim a fé, Senhor. Senhor, me dá sabedoria, tira as escamas dos meus olhos. Abra, Senhor, o Teu reino para o meu entendimento. Senhor, é o que eu Te peço nesta noite, Pai. Senhor, que eu sempre venha, Senhor, diante de Ti, com azeite, para que a lamparina, ela fique acesa perpetuamente à espera do noivo. Senhor, que a igreja não perca a sua luz, que eu não venha perder a Tua luz, Senhor. Senhor, nos dá do Teu azeite, Senhor, que possamos ter em abundância, é o que nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Quantos podem aplaudir o Senhor?